Olá, vivemos tempos e na sequência do meu último vídeo, de certa forma sobre os segredos do mundo, vivemos tempos eh, para lembrar, tempos que são muito difíceis, e eu quero dizer que segundo aquilo que são as últimas investigações e conhecimentos mais profundos, eh, a hidrocloroquina mais em associação com o Ivermectin, acho que é assim o nome, funcionam, portanto, como tratamento do coronavírus, que é também, de certa forma, está a ser usado como uma arma de medo. E se há alguém que usa a arma de medo, isto não diminuindo a importância ou o perigo do vírus, são os Illuminati. Illuminati vem de iluminados, vem de luz, Lucifer, tem todas as relações com o satanismo e serão descritos como, ou foram descritos como, a elite de Satanás. Os Illuminati são, segundo um satanista, portanto geracional, uma vez que as 13 linhas Illuminati, há mais, mas as 13 principais linhas Illuminati são as chamadas elites de Satanás, linhas, portanto, de sangue, muitas vezes só por casamentos combinados entre famílias ou até, se não estou enganado, espero não estar enganado, muitas vezes entre primos e assim. E com misturas de sangue, às vezes entre as várias famílias Illuminati de que eu vou dizer o nome. E portanto, entre elas, na qual se misturará a 13ª linha Illuminati, aquela que se diz da qual virá o Anticristo, que é a chamada linha dos Merovingianos, que é uma das famílias. Ok. Uma das uh, partes da história recente em que se falou nos Illuminati foi a quando do Código da Vinci. Agora, quem possivelmente criou isso seria um Illuminati em si, seria com o objetivo de destruir seria, quase certeza, com o objetivo de destruir a Igreja e a cristandade, porque Satanás, portanto, criou os Illuminati como as 12 linhas e depois uma décima terceira, como uma troça e imitação das chamadas 12 tribos de Deus. Depois aqui, depois aqui hum, há muita gente que fica limitada por exemplo, sei lá, na questão do Priorado de Sião. O Priorado de Sião e aquele as cenas dos velhos de Sião, etc., é apenas uma pequeníssima parte, uma pequeníssima, uma assim, pequeníssima da, da, de, de tudo isto. Até porque tanto Stalin como Hitler eram satânicos. E, e há muito em específico que dizer sobre isto. Hum, Ora bem, sobre as 13 famílias Illuminati, e vão reconhecer alguns nomes, ou aquilo que um autor, portanto Fritz Springmeier, investigador, escreveu, e que próprio diz, eu não sou um teorista da conspiração. Aliás, a teoria da conspiração foi criada para destruir toda a investigação ao assassinato do Kennedy, por sua vez um grande malandro. O Kennedy, um grande malandro, o JFK, um grande malandro, de uma família Illuminati, que de certa forma também seria um grande malandro, porque um grande amor que ele teve ele foi afastado de um grande amor e foi mandado para a Guerra do Pacífico, onde disse que ele foi herói, mas na realidade, quando eles foram abalroados ou graças, a princípio estavam todos bêbados, porque por aquilo que se sabe, o deboche e as orgias, etc. E pá, coisas incríveis passavam-se. Hum, não sei se ele chamaria em si orgias, mas
hum, pelo menos relações, segundo aquilo que se diz, relações com várias mulheres, às vezes uma situação em que se diz com espectadores e depois com troca de parceiros, etc. Ok, e vou falar já um bocadinho nisso, mas vamos às famílias. 13 linhas dos Illuminati: Dupont, Rockefeller, Disney, Onassis, Kennedys ou Cavendishs. Não, desculpem, está aqui, pois, exato, desculpem. Portanto, Dupont, Rockefeller, Disney, Onassis, Kennedy, Lee, Rothschild, Astor, Collins, Freeman, Russells. Depois de Van Dyne, Bloodline, segundo se pensa, Reynolds, e depois a 13ª, que, na qual se misturam várias linhas de sangue, etc., que serão os Merovingians. O mesmo autor diz, tal Fritz, diz: eu não sou um teorista da conspiração, eu lido com factos e não a teoria. Algumas das pessoas de que eu falo, eu conheci alguns converteram-se, inclusivamente. Algumas das pessoas que eu exponho estão vivas e são perigosas, muito perigosas. A luz nunca gostou a escuridão nunca gostou da luz. Contudo, muitos dos segredos dos Illuminati estão simplesmente fechados em segredo como uma forma de vida. É uma forma de vida. Eu não temos o Illuminati tomarem conta deste país, neste caso os Estados Unidos, e destruírem a Constituição, porque eles já tomaram conta do país muito tempo atrás e a Constituição não está tecnicamente em efeito devido aos decretos de emergência presidenciais desde a Segunda Guerra Mundial. Inclusivamente o próprio ataque a Pearl Harbor foi certamente facilitado por toda esta linha satânica, que depois tem muitas outras ramificações com famílias conhecidas e que estão ligadas a produtos que vocês usam normalmente ou até que consomem. Podemos estar a falar desde uma pasta de dentes até cadeias alimentares. E é basicamente uma pirâmide de controle onde todos os organismos foram infiltrados e a história não é realmente aquilo que nos dizem, porque o verdadeiro poder está aqui por trás. Portanto, as 12 são criadas então 12 tribos abençoadas por Satanás. E muitos dos Illuminati têm ligações ou são grandes mestres maçónicos. O maior grau maçónico é o 33º grau. Há depois alguns que estão na 32º, etc. E as sociedades secretas e a maçonaria envolvem-se aqui de uma forma muito particular e pormenorizada, que depois está explicada com locais super pormenorizada, e que é possível ter conhecimento dela portanto através de investigação. Se nós pensarmos, por exemplo, mesmo nesta relação com os satânicos e que existe hoje em dia, e depois nós, quando temos prática, conseguimos os descobrir nos gestos, na forma de estar, em toda uma simbologia. E aquilo que acontece, por exemplo, se vocês pensarem mesmo no vírus, vocês vão ver para trás e vão ver que há filmes de Hollywood que mostram cenas como o vírus. E se vocês forem ver quem está muitas vezes por trás da produção, ou quem está por trás da realização, ou até certos atores, estão ligados ou poderão estar ligados a cenas muito sinistras. Inclusivamente, se pode ver que se nós ligarmos, aquilo que acontece é que muitas vezes os satânicos gozam connosco. Eles mostram-nos antes o que é que vão fazer, porque sabem que as pessoas não vão perceber o que eles vão fazer. Mas dá-lhes gozo mostrarem o mal que vão fazer e aliás, e depois há toda uma relação com quadrantes da CIA, quadrantes da máfia, tríades orientais. Não esqueçamos que uma das famílias dos Illuminati é a família Lee.
e com coisas que fazem parte do dia a dia que as pessoas não imaginem. Olha, para vos dar, por exemplo, uma ideia daquilo que se passa. Um, um dos fundadores um dos chefes da Igreja de Satanás era o Anton LaVey. Este Anton LaVey, do qual, se vocês forem ver isto continua hoje em dia. Se vocês forem ver, por exemplo, há uma fotografia da Lana Del Rey com a chamada Bíblia Satânica, não é? Com o pentagrama, que é a estrela de 5 pontas, mas virada para baixo. E ela, a Lana Del Rey, a ler a Bíblia Satânica. Aliás, foi muito interessante que quando um stalker que depois foi condenado chegou a entrar em casa dela, acabou por ver coisas bastante estranhas, que têm a ver sempre com bruxaria e sacerdotisas, etc. Por aí adiante. Mas, por exemplo, na questão por exemplo, o Kennedy manteve relações com, para além de muitas outras, segundo se diz, com 3 pessoas. A Marilyn Monroe, a Jane Mansfield e a Zsa Gabor. Estas 3 eram também namoradas do Anton LaVey, que se vocês forem ver a Lana Del Rey, vão ver o título, o nome dele na Bíblia Satânica, ok? Satanismo. A Jane Mansfield, segundo se diz, era uma alta sacerdotisa da igreja da igreja, portanto, de Satanás. A Marilyn Monroe participava de rituais. Peter Lanford, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., ligados também ao satanismo. Este LaVey, a mãe dele era da Transilvânia. Se vocês pensarem na Transilvânia, Transilvânia tem a ver com o quê? Com o Drácula. Tem a ver com toda uma questão, há aqui toda uma questão chamada Bloodlines, linhas de sangue dos Illuminati. E nas cenas de sacrifícios satânicos muitas vezes tem a ver com sangue. E é por isso que, mesmo certos presidentes, como por exemplo o George Bush e um outro, por exemplo a história dos Clinton não é diretamente ligada a os Illuminati, mas é ligada com parte de, segundo se diz, de satanismo.